Poucos nomes dentro da Fórmula 1 carregam tanto peso nos bastidores quanto o de Ricardo Adami. Engenheiro de pista experiente, estrategista silencioso, companheiro de confiança de pilotos como Sebastian Vettel, Carlos Sainz e agora Lewis Hamilton, Adami é mais do que apenas uma peça técnica da engrenagem ferrarista. Ele é um símbolo da velha guarda de Maranello, um elo entre diferentes gerações da escuderia. E agora, pela primeira vez em muitos anos, sinais cada vez mais fortes indicam que essa história pode estar chegando ao fim. Ricardo Adami pode estar de saída da Ferrari, e se isso acontecer, as consequências não serão apenas técnicas, mas também emocionais, políticas e estruturais para uma equipe que vive um momento extremamente delicado. Nos bastidores da Fórmula 1, as mudanças raramente acontecem de forma abrupta. Elas são anunciadas por silêncios, ruídos sutis, alterações nos tons de voz durante entrevistas e pequenos gestos dentro dos boxes. É nesse contexto que se encaixa a recente relação entre Adami e Lewis Hamilton. Quando o 7 vezes campeão do mundo foi anunciado como piloto da Ferrari, muitas expectativas foram criadas, inclusive sobre a possibilidade de trazer consigo parte da equipe que o acompanhou por mais de uma década na Mercedes. Mas isso não aconteceu. A Ferrari, protegida por acordos de não aliciamento firmados entre as escuderias, não pôde contar com Peter Bonington, o lendário Bono, engenheiro que formava uma dupla quase telepática com Hamilton. Coube a Ricardo Adami o desafio de assumir o papel. Adami, por sua vez, aceitou o posto com a dignidade e a discrição que o caracterizam. Era um novo capítulo para ele também, que já havia desempenhado papel crucial no crescimento de Carlos Sainz dentro da equipe e antes disso havia sido o engenheiro-chefe de Sebastian Vettel durante os anos do alemão em Maranello. Mas os primeiros sinais da parceria com Hamilton não foram promissores. Desde as primeiras corridas, as mensagens de rádio entre piloto e engenheiro demonstraram ruído na comunicação, falta de clareza estratégica e até mesmo momentos de tensão emocional, especialmente quando Hamilton se via frustrado com o desempenho do carro. Na Fórmula 1 moderna, onde cada fração de segundo depende da harmonia entre piloto e engenheiro, esse desalinhamento custa caro. Hamilton, acostumado com uma estrutura de engenharia que o entendia quase sem palavras, encontrou em Adami um estilo mais tradicional, menos fluido e, muitas vezes, mais cauteloso do que o necessário em situações de pressão. Embora ambos tenham feito questão de negar publicamente qualquer desentendimento, a realidade nos bastidores é que essa relação nunca foi natural. Fontes próximas da equipe indicam que, embora haja respeito mútuo, falta química. Falta a sintonia que define as grandes duplas da história da Fórmula 1. Mais do que isso, Adami parece ter sido alocado em uma posição que não condiz mais com sua motivação atual. Engenheiro altamente técnico, com perfil mais analítico do que emocional, Adami sempre foi mais eficaz com pilotos que seguiam fielmente os planos traçados, como era o caso de Sainz e antes dele, Vettel. Com Hamilton, que exige mais proatividade, mais conversa durante a corrida, mais leitura emocional da pista, o estilo de Adami tem parecido desatualizado. E isso pode estar afetando diretamente seu desejo de continuar na função. Há ainda a pressão interna. A chegada de Hamilton à Ferrari não foi apenas um movimento esportivo, foi também um terremoto político. Internamente, ele alterou dinâmicas, reorganizou prioridades e colocou sob os holofotes todos aqueles que orbitam o carro #44. Com isso, Adami passou a ser alvo de críticas que antes jamais enfrentará. A imprensa italiana, sempre impiedosa com quem não entrega resultados imediatos, já começou a levantar dúvidas sobre sua continuidade. Comentários de que a Ferrari estaria considerando promover um engenheiro mais jovem, mais alinhado com as tecnologias de inteligência artificial e análise em tempo real, começaram a surgir em paddocks de Silverstone, Spielberg e Spa. Adami, por sua vez, parece mais cansado. Seu semblante nas corridas mais recentes transmite a imagem de um homem que talvez já tenha cumprido seu ciclo. Profundamente identificado com a Ferrari, ele sabe o quanto a equipe exige sacrifício e dedicação. Mas também sabe reconhecer quando a maré está contra ele. E é justamente esse reconhecimento que está alimentando os rumores de sua possível saída. Fontes indicam que Adami já recusou uma proposta de extensão contratual além de 2025, o que pode ter sido o primeiro passo rumo à sua saída definitiva. Se essa saída se confirmar, o impacto será considerável. Em primeiro lugar, ela abrirá uma nova disputa interna na Ferrari por um cargo estratégico ao lado de Hamilton. O nome mais cotado é o de Riccardo Mosconi, atual estrategista da equipe e ex-Mercedes, que teria mais afinidade com o estilo do britânico. Também há rumores de que a Ferrari poderia tentar um acordo pontual com a Mercedes para emprestar algum membro da equipe de Hamilton, embora essa possibilidade pareça improvável no momento. O fato é que qualquer mudança ao lado de um piloto do calibre de Hamilton precisa ser cirúrgica, pois pode afetar diretamente o desempenho em pista e a moral do piloto. Além disso, a saída de Adami representaria o fim de uma era para a Ferrari. Ele é um dos poucos remanescentes da geração de engenheiros que viram a equipe passar por altos e baixos nos últimos 15 anos. Sua experiência, conhecimento dos bastidores e capacidade de adaptação foram cruciais para manter a estabilidade em momentos turbulentos, como a saída de Vettel, a pandemia e os anos difíceis de 2020 e 2021.
Sem ele, a Ferrari perderia não apenas um engenheiro, mas também uma figura institucional, alguém que servia de ponte entre o passado e o presente. Também há consequências para Hamilton. Embora ele esteja em busca de um novo começo em Maranello, é inegável que a saída de Adame aumentaria a pressão sobre ele e sobre a direção técnica da equipe. Com o fracasso das atualizações recentes e os desempenhos irregulares do carro, Hamilton tem se mostrado cada vez mais frustrado. Perder seu engenheiro, mesmo sem uma conexão perfeita, pode agravar esse sentimento. A substituição de um engenheiro de pista é sempre um processo sensível, especialmente em meio à temporada, e ainda mais quando se trata de um piloto que exige performance máxima e clareza absoluta em cada detalhe. Ricardo Adame, por sua vez, pode não estar pensando em aposentadoria. Há rumores de que equipes como a Audi e a Aston Martin estariam monitorando sua situação com atenção. Ambas estão em fases decisivas de construção técnica e precisam de engenheiros experientes para liderar novas estruturas. A Audi, em especial, pode ver em Adame uma peça-chave para o amadurecimento do projeto que envolve Gabriel Bortoleto e o novo motor alemão. Já a Aston Martin, com ambições cada vez mais claras de brigar pelo título, sabe que reforçar seu time técnico é essencial para sustentar o crescimento. Para Adame, essas seriam opções interessantes para continuar contribuindo com a Fórmula 1, mas longe da pressão constante de Maranello. É possível que tudo ainda mude. A Ferrari é conhecida por decisões inesperadas, reviravoltas políticas e estratégias de contenção de crise. Pode ser que Frederic Vasseur tente convencer Adame a continuar, ou que Hamilton encontre um caminho de diálogo mais produtivo com seu engenheiro. Mas os sinais, hoje, apontam na direção oposta. A saída de Ricardo Adame da Ferrari parece cada vez mais uma questão de tempo, e quando ela acontecer, marcará mais do que uma simples troca no rádio. Será o fim de um ciclo dentro da equipe mais icônica da Fórmula 1, e o início de uma nova fase em que tradição e inovação precisarão se encontrar mais uma vez para que a Ferrari volte a vencer.